Olá, amigos e amigas do Papo.com. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu tenho certeza que vocês vão adorar e vocês têm que ficar até o final, porque vai ter muita dica de orientação profissional, de escolha da carreira. Aquele aluno que está saindo do ensino médio, na minha época colegial, e vai escolher para onde vai conduzir a vida dele, qual profissão ele vai seguir. E aqui, antes de começar, eu queria contar uma pequena história minha, né? Que eu virei empresário e administrador por uma questão racional, porque o meu sonho era ser médico. E na minha época de colegial, tinha lá a preparação que você fazia, que podia fazer o primeiro, o segundo e o terceiro ano, especialização em biológicas. E foi o que eu fiz. E há 20, 30 dias do vestibular eu decidi mudar e optei por fazer a administração. E a razão foi muito simples. A medicina ia começar a me profissionalizar, se tudo desse certo, quando eu tivesse 29, 30 anos de idade. E meu pai, jornalista, não ia conseguir me manter durante esse período, ia ser muito difícil. E se tudo desse certo. E aí eu optei por fazer a administração e seguir a carreira de comunicação. Esse é um exemplo que eu trago para vocês. E olha, eu seria um baita médico, viu? Porque eu adoro medicina e seria muito feliz. Mas a vida me levou, sou feliz como empresário de comunicação. Mas para conversar sobre isso, a gente trouxe a Letícia Bechara. Ela é consultora educacional e proprietária da Inova Educação e Consultoria. Bem-vindos ao Papo.com. Letícia, vamos lá. Essa coisa de escolher profissão com 17 anos de idade, ou 18, ou às vezes com 16, né? É meio louco, não é? Como é que é essa... Você achar, pô, 17 anos, eu vou ser médico, vou ser engenheiro, vou ser o quê? Como é que é você lidar com essa situação? Primeiramente, obrigada aí pela oportunidade de estar aqui. Eu acho esse assunto da escolha profissional, ele é carregado de expectativas e muita coisa que a gente traz como uma tradição da família, uma tradição de onde a gente está inserido. Você falou que você pensava em fazer medicina. Eu também pensava, olha que coincidência. Medicina também? Eu gostava sempre de estudar, eu sempre adorei estudar, queria ser a melhor aluna. E eu pensava, eu vou fazer medicina. Mas igual você, eu tive um pensamento... Pô, mas medicina, até eu entrar na faculdade, 6 anos de curso, mais especialização, vai levar 10 anos. 3 de residência. Vai levar 10 anos. E na minha época existia uma ideia de que o ano 2000 ia ser o bug do milênio. Isso. E no ano 2000 tudo ia acabar, os sistemas bancários iam zerar, enfim, era um caos que se esperava. 1988. Quando eu estava terminando, eu falei, eu vou estudar 10 anos e o mundo vai acabar, quer saber? Não vou fazer medicina. Eu fui fazer psicologia. Tá. Eu tinha feito um teste. É saúde, né? Tá ali, de cuidados. Cuidado. Eu tinha feito o teste, né? A escola sempre, de alguma forma, né? Ela tenta ajudar ali os alunos. Naquela época era isso, a gente fazia um teste, ele vinha lá possibilidades. Eu me lembro desse momento de fazer o teste, de olhar para aquilo e dizer assim, você sabe argumentar muito bem. Você daria uma boa advogada. Eu falei, eu, advogado? Esse teste aí não tem nada a ver. Porque é isso a primeira coisa que o jovem pensa, vou fazer um teste. E eu começo dizendo isso, não existe nenhum teste. Aqueles famosos testes vocacionais, né? Eles existem como processo, mas um teste, ele não será capaz de dizer, Tamer vai ser médico, Tamer vai ser empresário. Não existe isso. O teste, ele dá possibilidades. E é o primeiro caminho que o jovem precisa percorrer, que a gente diz que é o caminho do autoconhecimento. Porque quando a gente fala com os alunos, a gente percebe assim, você pega a turma lá do ensino médio, você vai falar, e aí pessoal, quem já escolheu a carreira? Levanta a mão. Aí tem uma galera lá que levanta a mão, uns 30%, 40%. Quem tem dúvida? Aí tem mais uma galera lá, metade ali. Quem não tem a menor ideia? Aí tem lá uma galerinha, uns 10%. Que está terminando, às vezes, o ensino médio e ainda não tem a menor ideia do que vai fazer. E quem já sabe, muitas vezes ele construiu essa imagem, como você, como eu, não, medicina é uma boa carreira, né? Ela ainda tem todo um glamour, né? Eu vou fazer medicina. Então, nossa, olha esse aluno, ele é demais, porque ele está aspirando ser médico, sabe que vai passar por um processo seletivo muito rigoroso para entrar numa universidade, vai enfrentar ali 6 anos para se tornar um clínico, mais a especialização, né? Então tem um certo glamour. E a gente acompanha esses alunos, é bem interessante, sabia? Eles falam que vão fazer medicina, só que daí termina o ensino médio, cada um segue seu caminho. Aquele menino fica 2, às vezes, 3 anos no cursinho. Aluno fica 4 anos, 5 anos. Tentando passar. Não tem um plano B, não tem nada. Até que ele chega uma hora e fala, meus amigos todos estão formados. Compraram lá seu carro, fazendo viagem. E eu nem comecei.
E aí você vê que dá aquela, né? Isso ele já está com 23, 24 anos de idade. Vai repensar. Porque é isso, algumas carreiras, eu falo, tem o desafio. Medicina é o desafio de entrar. Você precisa de ter habilidade. Você precisa ser um cara focado em se preparar. Porque não é só saber de ciências biológicas, você tem que passar num vestibular. E o processo seletivo é esse, né? É um processo seletivo, vai selecionar os melhores candidatos. É isso que a universidade vai receber. Quem são os melhores? E se você não ralar, não vai dar certo. Então ele vai selecionar você pode ralar na e entrada. não dá certo também, né? Você vai Não selecionar é na certeza entrada. disso, né? Agora, outros cursos vão selecionar durante, tipo engenharia. Eu falo, o camarada entra em engenharia, mas ele não se forma. Você sabia que engenharia é o curso com maior nível de desistência? Mais de 50% dos alunos desistem de engenharia. Mas por quê? Porque eles não dão conta. É uma carreira que quando ele entra, ele acha, acho que eu vou conseguir. Minha filha está fazendo engenharia química, nem brinca. Pode desistir. Não, deixa ela ter. Não, eu já falei para ela que ela quiser desistir, tudo bem. Ó, você conhece os números da Mauá? Ela tá na Mauá, né? Ela está na Mauá. A Mauá, ela recebe em torno de 200 alunos para começar, né, nos cursos. Termina o quê? 50? Exatamente. É isso? Eu chutei. É isso aí. 50? Muita desistência. E por que eles desistem? A gente teve um caso na nossa família. A minha enteada entrou em engenharia porque também tem esse glamour, né? Engenheiro é bom de matemática, é bom de cálculo. Tá aí o engenheiro. No primeiro ano da Mauá, inclusive na Mauá, tomou pau em cálculo. Que a Mauá, ela tem uma pegada diferente, né? O aluno faz cursinho para a prova. Se nunca estudou na vida, vamos fazer um cursinho para passar nas provas da Mauá. Tem essa pegada, você vai ter que se formar como engenheiro ali. E eles vão selecionar isso daí. Quando chegou no final do ano, ela reprovou nessa disciplina. Ficou arrasadíssima, porque sempre tinha sido uma aluna nota 10. Gosta de estudar. E aí eu fui fazer um bate-papo com ela. Mas peraí, Beatriz, o que aconteceu? Não, porque eu queria fazer engenharia. Mas o que você quer fazer da sua vida? Eu quero trabalhar no mercado financeiro. Eu, oi? E por que você está fazendo engenharia? Não, porque engenheiro vai para o mercado. É verdade. Engenheiro de produção, engenheiro de produção. Não engenheiro. Mercado financeiro, adoro. Engenheiro que é bom de cálculo, Poli, de previsão. Eu adoro o pessoal pela Poli. Adoro. Vai para todas as consultorias. Eu falei, Beatriz, se você quer fazer mercado financeiro, ou você vai para economia, ou você vai para administração ou ciências contábeis, você vai estar muito mais focado. Tem a Winsper, que é a faculdade especializada em mercado financeiro. Então, mas ela estava mal direcionada, então. Eu acho que sim. Ela, durante esse processo seletivo, não ficou claro quais eram as opções do que ela imaginava que ela queria para a carreira dela. Né? Então, isso é muito comum. Isso também aconteceu comigo, com você. Eu passei pelo desejo de ser médica, depois eu fui para psicologia, fiz 6 meses e falei, nossa, isso não tem nada a ver comigo. Porque psicologia é um curso para quem gosta de ouvir. E eu gosto de falar. Me dei conta que eu gosto de falar, resolver coisas. Isso não é o papel do psicólogo. Você não faz terapia para o psicólogo resolver para você. Você faz para você. Então, eu fui entender isso quando eu estava dentro da faculdade. Eu não tive informações antes. Mas você acha que essa é a realidade de todos os alunos? Porque eu fico imaginando isso. Na nossa época, eu sou um pouco mais experiente que você, a gente tinha aquele sonho de entrar numa empresa e fazer o carreira, né? Ficar muitos anos na empresa, né? Então você tinha aquela coisa, vou me formar aqui e vou seguir esse caminho, né? Como é que está isso hoje, nessa... Porque a opção de carreira hoje mudou muito, né? E eu fico imaginando você falando com os alunos, quais são os desafios que você vê que eles têm pela frente? Eles têm muito mais acesso à informação no celular. Sim. Qual é o perfil hoje? Quais são as dores que o jovem está passando hoje? Eu acho que você falou num ponto super importante, as opções. Se pra gente antigamente a gente tinha, 20, 30 cursos, que a gente dizia, ou vou para a área de humanas, exatas ou biológicas, hoje você tem mais de 280 opções de curso, de profissões que você pode escolher. Quando você sai do ensino médio. Quando você sai do ensino médio. Então, veja, quando ele fala comunicação, quantos cursos na área de comunicação tem hoje? Nossa, você vai pegar ali, tem pelo menos uns 30. Qual é aquele que mais combina comigo? O que eu vou aprender nesse curso? Então, o excesso de opções é um grande desafio para o jovem. Porque quando você estuda como as pessoas fazem escolhas, eu não sei se esse assunto já veio para você. Como é que uma pessoa toma uma decisão? Como ela escolhe alguma coisa? Ela observa as opções e tem muito interessante, um estudioso que diz assim, quanto mais opções, mais difícil. Então, ter muitas opções é muito mais difícil do os que nomes dos cursos, eles são super detalhados, né? Economia aplicada, não sei o que. Você fala, gente, eu não entendo. Então, para eles, a questão da escolha
não é o que ele vai escolher, porque às vezes ele gosta de algumas coisas, mas assim, o que ele deixa para trás. Porque a frustração vem de eu fazer uma escolha e pensar, será que se eu tivesse escolhido o outro, eu ia estar melhor? Então, quando você toma uma decisão, que nem você tomou da comunicação, mas você sempre fica com aquela pulguinha, né? E se eu tivesse feito medicina? Onde eu estaria como médico? Então, a questão é, e se? Eu fico olhando para o e se? E aí eu não consigo seguir em frente, porque eu falo, mas isso aqui tá chato, acho que o outro é melhor. Vou lá no outro, volto pro outro. E aí como é que, né? Essa falta de possibilidade de testar. Aí eu falo, quando você vai tomar um sorvete, você chega... Você lembra a primeira vez que via aqueles sorvetes de massa importados, que eles deixavam você pegar uma colherinha? A primeira vez, todos, né? Você falava, nossa, posso experimentar? Aí você, esse. E acabava escolhendo outro. Aí você falava, talvez. Isso é interessante porque hoje a proposta do novo ensino médio, de tratados itinerários formativos, dá para o aluno a opção de conhecer áreas durante o ensino médio. O ensino médio já não é mais uma caixa fechada que todo mundo vai estudar a mesma coisa. A proposta do novo ensino médio é conhecer áreas. Então, o aluno faz aprofundamentos em itinerários formativos da área que ele tem interesse. Ele faz eletivas. Então, ele começa a experimentar o que seria o design, o que seria a arquitetura, o que seria o marketing. Ele vai experimentando isso durante o ensino médio. Então, ele vai estar muito mais apto para tomar uma decisão no final. Ele vai conhecer mais coisas. Então acho que tem a ver por aí. Esse é um bom caminho. Desculpa te interromper. Ele tem 16 anos, ele tem 17 anos. Quer dizer, eu estava vendo um estudo outro dia que diz que a gente atinge a maturidade para tomar decisões de longo prazo quando você, teoricamente, completa 24 anos. Uhum. Quer dizer, é um momento que você fala assim, legal, 24 anos eu consigo olhar para o futuro e falar, essa é a direção que eu quero seguir, né? Não é muito cedo essa decisão. É um turning point. Quer dizer, e aí, assim, e mais um ponto. Se eu não gostar e quiser desistir, o caso é da tua enteada, né? Tem toda a pressão da família, não pode decidir porque eu já paguei 1 ano, porque eu já paguei 2 anos. Como é que o jovem lida com isso? Então, tem duas partes, né? A questão que você está falando assim, será que ele é muito novo para tomar uma decisão? A gente vem de um sistema educacional que está falando para ele, desde que ele está no ensino fundamental, olha, vai ter vestibular, olha, isso cai no vestibular. Os meninos, eles são treinados, você conhece sistemas de ensino, que eles fazem provas semanais. Você conhece escolas em que eles são testados, fazendo vários tipos de prova, se preparando, porque o vestibular é um ponto fechado, ninguém escolhe. É um sistema adotado no Brasil. A gente sabe que esse é um sistema que só existe no Brasil, esse sistema de acesso ao ensino superior através de uma prova. E por que isso? Porque não tem vaga para todo mundo no sistema público. Então, as melhores universidades farão processos seletivos. Como é no Brasil? O Brasil é a prova. Tem uma lei que determina, para acessar o ensino superior, o aluno deverá fazer um processo seletivo. Seja uma prova, uma redação, enfim, X. O aluno está preparado para isso, ele passa. A questão é, será que a escolha que ele vai fazer será suficiente para atingir ou atender a necessidade dele? Aí vai depender da maturidade desse menino. Por isso que, às vezes, fazer um intercâmbio, às vezes, fazer um ano de cursinho. Se o aluno não está maduro, se os pais sentem, fiz orientação profissional com o aluno, a gente estava se aproximando do final e ele não conseguia ali, a gente já tinha feito uns 3, 4 encontros. Aí ele virou para mim um dia e fez assim, é que eu decidi que eu não vou mais estudar o ano que vem. Eu vou terminar o ensino médio e eu não vou estudar. Eu falei, isso é uma decisão. Então, tomar uma decisão de eu não vou fazer faculdade o ano que vem é uma decisão. Tá, então você vai fazer o quê? Ok. Tá, você não vai estudar. Você vai fazer o quê? Vai fazer um ano sabático. Eles dizem isso. Eu pensei, ano sabático? Com 17 anos. Que esse menino tá estressado, né? Então, a gente vai relacionar isso com a experiência que eles tiveram. Sim, existem alunos que estão maduros o suficientes para fazer essa escolha. Têm muita clareza do que eles querem, estão preparados e vão fazer. Tem outros que não têm. E isso a família, junto com o aluno, vai perceber. Eu acho que meu filho foi o que minha mãe fez comigo. Falei, mãe, psicologia não vai rolar. Não tem nada a ver. E o que você quer fazer? Não sei. Vai estudar. Vai fazer o intercâmbio que você sempre falou. Fiquei 7 meses fora, fui para Londres, fui estudar inglês. Quando voltei, com 19 anos, tinha tido uma vivência diferente. Consegui pensar numa área que me interessava. Na minha cabeça, eu queria trabalhar numa empresa. E eu falei,
quem trabalha em empresa faz administração, né? Então, vou fazer administração. E eu fiz administração. Acabou que eu fui ser professora de inglês, porque eu falava inglês, tinha morado fora, para ganhar um dinheirinho, para ajudar a pagar as contas ali. E fiquei nessa área de educação, que eu nem imaginava que era isso que eu ia fazer. Então, veja. Mas você foi definir com quantos anos esse caminho? Isso foi meio que acontecendo. Então, eu fiz administração com o intuito de trabalhar numa empresa, comecei a trabalhar como professora, dava aula em empresa, né? Dava aula de inglês em empresa. Depois me casei, tive filhos e no caso das mulheres, eu sempre chamo a atenção das meninas. Elas farão algumas escolhas, como a maternidade é uma escolha. Hoje a gente vê uma maternidade bem mais tardia, né? Eu tive a minha filha com 22 anos. Então, assim, muito jovem, né? Eu queria uma carreira que eu pudesse conciliar. E foi nessa hora que eu pensei em ser professora, porque eu pensei, bom, o professor tem férias 2 vezes por ano, emenda todos os feriados, trabalha meio período, então eu vou escolher uma carreira que combina com esse momento que eu estou vivendo. E aí eu fui fazer minha segunda faculdade, que foi pedagogia. Então eu estudava à tarde, num horário vespertino, de manhã comecei a dar aula na escola, ia com os meus filhos, voltava com os meus filhos, e aquilo foi conveniente para mim por um período, mas depois já veio uma outra inquietação. Eu não vou ficar na sala de aula para sempre, eu quero outras coisas, quero dar aula em faculdade, quero ter outras experiências. E é isso que eu falo para os alunos. Essa pressão de você ter que escolher uma carreira para o resto da sua vida, ela não existe mais. Porque não é para o resto da sua vida. Ela é uma escolha para os próximos 4, 5 anos, se você resolver fazer medicina 6 anos. Nesse período, você vai escolher aquilo que desperta a sua curiosidade. Porque até então, no ensino médio, apesar dos itinerários, você tem um conjunto determinado de disciplinas que você tem que estudar. E está tudo bem, porque você está abrindo possibilidades. Então, você vai estudar várias coisas. História, física, química, tudo que está lá. Você não vai escolher. A faculdade, você começa a fazer a sua escolha. Isso eu quero, isso eu não quero. Isso eu quero, isso eu não quero. Minha filha disse para mim, eu não quero estudar nada mais que tenha física, química e biologia. Para mim, já deu. Eu não quero estudar essas matérias. Então, eu vou escolher um curso na faculdade que não tenha isso. Então, mas aí a gente está discutindo um pouco o ensino médio, né? A maneira que você falou assim, o aluno é preparado para um teste. Exato. Quer dizer, toda a nossa formação, desde que a gente entra lá no prézinho e tal, você olha lá na frente, quando você vai ter um teste. Exatamente. E não é encarar o mundo. Exato. Quer dizer, você não acha que está errado? Quer dizer, porque Está distorcido isso. Teoricamente, eles deveriam mostrar para a gente, levar o que é uma montadora para ver como é que se constrói o carro, ou projetos para empreender. Quer dizer, porque a gente vai ter biologia, física, química, paraná, para passar no vestibular de uma coisa que eu nem sei se eu quero cursar. Isso. Aí a discussão uma educação muito conteudista. Nós estamos errados nesse modelo. A gente está há muitos anos errado nesse modelo. A educação no Brasil, ela está constituída em cima de conteúdos. Por isso que você tem dentro da rede pública de ensino a maior desistência do ensino médio. Esse projeto do novo ensino médio, ele veio para tentar sanar a desistência, o alto número de jovens que abandonam a escola no ensino médio. Porque aquilo não tem o menor sentido, não tem nada de prática, não tem nada de... O que eu faço com esse conhecimento? Extremamente conteudista. E a escola não nos ensina a empreender, nos ensina a ter medo. A gente tem medo da prova, né? Não ensina a empreender, não ensina a administração financeira. O que você vê? Você vê famílias de baixa renda endividadas, você vê famílias que não têm a menor ideia que eu pago aqui o meu negócio aqui do cartão mínimo e continuo comprando. Por quê? Porque nunca ninguém chegou e falou, é o seguinte, o dinheiro é assim, você tem que guardar um pouquinho, você tem que fazer isso. Então, se a família não tem esse conhecimento, não passa isso para os filhos, a escola não está fazendo isso. A escola não dá conta de ensinar como você lida com as suas emoções. A gente sabe que hoje... no mercado de trabalho, o que se valoriza? Uma pessoa que é capaz de lidar com conflitos, a gerenciar pessoas. Como é que eu gerencio pessoas? Entendendo. Como que funciona uma pessoa? Como que eu faço uma leitura do que está acontecendo no ambiente? Estou sentindo uma certa tensão. Então, eu preciso aprender isso, é inteligência emocional. A gente está longe disso. Isso nem passa, nem... Entendeu? Então, o cara chega no mercado do trabalho olhando e ele é reprovado, entre aspas, pelas organizações, não é por causa do conhecimento e do conteúdo que ele não tem. É porque ele não tem habilidade social. Ele não desenvolveu isso, ele não aprendeu, ninguém ensinou. Ele não aprendeu na escola, não aprendeu na família. Aí o cara tá fora. E isso é interessante, que vai desde as Quando profissões. Você fala habilidade social, é soft skill, é saber lidar com a situação. A gente viu isso... acho que foi a Organização Mundial de Saúde, ou Banco Mundial, que ele colocou quais são as habilidades do futuro. O que se espera de um jovem no futuro?
E entre elas está lá. A habilidade de lidar com conflitos. Como é que você aprende a lidar com conflito? Entrando num conflito. Como as pessoas resolvem conflito? Não vou falar. Não, deixa pra lá. Não, dá uma suspensão pro menino. O que você resolveu do conflito? Nada. Então, mas aí eu vou te fazer uma outra provocação. A gente vê, eu tenho uma filha de 20, você deve ter uma filha também nessa faixa aí. Um pouquinho mais velha. E a gente vê as escolas hoje, na época era uma coisa muito assim, os pais não protegiam tanto os alunos, né? Sim. Você tinha que ralar ali para passar, tanto na pública quanto na privada. Hoje você não pode reclamar que aí já o pai já vem tomar as dores do filho. Uhum. Quer dizer, não há um excesso de proteção hoje dos estudantes que estão jovens, porque você falou, vai a primeira reprovação, minha filha também reprovou lá e falou, tudo bem, tá tudo certo, vamos fazer de novo, né? Não vou lá pedir nota para você, você tem que fazer melhor para... E é um pouco isso, mas os pais ficam assim, meio... Não, eles têm que ser felizes, não podem. Sim. A culpa é da escola, o papel é da escola passar os valores. Fala um pouco sobre isso pra gente. É interessante. Tem uma figurinha que eu sempre levava nas capacitações dos professores, assim. Os professores têm medo da coordenadora, a coordenadora tem medo do diretor, o diretor tem medo dos pais e o aluno não tem medo de nada. O aluno não tem medo, né, de nada. Então tem uma fotinho do menino chegando com o boletim há algum tempo atrás e os pais brigando com o aluno. Olha o seu boletim. E daí uma fotinho de hoje. O menino chega com o boletim e os pais vão brigar com a professora, que não deu a nota. Essa história, essa história de não deu a nota me lembra muitas coisas. Quando minha filha estava fazendo a faculdade de administração, ela reprovou 2 vezes a mesma disciplina, mercado financeiro, mercado de capitais. E eu falei assim, mas Marina, já é a segunda vez que você fez e você reprovou. Tudo bem, a primeira vez, okay, mas a segunda, o mesmo professor, você já tá brava com ela, né? Com o mesmo professor? Ela virou e falou, mas mãe, metade da sala reprovou. Eu falei, e metade passou. Por que você não está na metade que passou? Pois ela fez a 3ª vez, a bendita da disciplina. Eu falei, não é possível, é o mesmo professor, é a mesma matéria, 3ª vez que você está passando por isso. Aí, no dia que ia sair a nota final da final, ela ficou o tempo todo no celular esperando, né, o professor colocar. E ela já tinha feito a conta de quanto que... Não, se eu tirar 5,8, que aí ele vai ter que arredondar. Eu falei, por que... Mãe, ele não me deu, faltava só meio ponto. Eu falei, meu professor não tem que te dar nada. É você que tem que tirar. Essa coisa de que o professor não deu meio ponto ou 0,2, ou sei lá quanto. Essa impressão de que é o professor que dá, não é você que tira a nota. Então, veja, é um viés muito errado do processo. Tanto da parte dos professores que usam isso como sanção, aguarde minha prova, né? Ameaça. Vocês estão bagunçando aqui? Vocês vão ver na hora da prova. Faz pegadinha na hora da prova. Qual que é o sentido disso, né? A gente trabalha essa questão com os professores. Avaliar é para quem? Avaliar, você usa isso como um instrumento de tortura na sala de aula, porque tem professor que usa sua autoridade para isso, né? É isso. Agora, qual que é a diferença? Eu falo de um professor e de um coach, chamando de coach os técnicos. O técnico, quando você estuda, tem um livro bem legal sobre isso, né? Os técnicos, quando você estuda sobre eles estão junto com o time. Ele chama o time e fala, time, vem aqui. Olha a nossa estratégia pra gente ganhar. Papá, você vê os desenhinhos deles, né? Basquete tem muito disso, né? Eles fazem na prancheta, você faz isso. Beleza, vamos time. Você vê um professor falando, vamos turma. Eu quero sucesso pra vocês. Vamos construir isso junto. Chama os pais, vamos... Não, você não vê isso. Você não vê dentro da sala de aula um ambiente de que a gente tá junto aqui pra aprender junto. Você vê qualquer coisa que impede o aluno de aprender. Já puxa um diagnóstico no menino, fala que ele tem isso, tem aquilo, né? Não vamos nem entrar nesse mérito questionando, porque sim, que bom que temos esse avanço de diagnósticos, isso é legal, mas como que está acontecendo essa inclusão? Isso é papo para outro dia. Mas assim, você pega aquele monte de gente e fala assim, cada um por si, Deus por todos, né? Então, vocês estão ali, estão competindo por conta da história do vestibular, estão competindo. Isso é uma coisa engraçada, que outro dia eu tive atendi muitos anos a Escola Superior de Propaganda e Marketing, né? E eu conversando com o professor Gracioso, que já faleceu, um excepcional professor, que montou a escola praticamente, né? Eu perguntei para ele, falei, professor, qual a diferença do aluno de hoje, quando a gente estava falando de 2010, 2015, sei lá eu, quando o senhor começou há 30, 40 anos atrás, né? Aí ele falou assim, filho, a principal diferença que eu vejo são os valores.
aquele pessoal dos anos passados tinha valores muito fortes, né? Valores pessoais, soft skills que você fala, né? Do que hoje o aluno de hoje encara o cara do lado como adversário e não como companheiro. E está um pouco ligado a isso que você está falando, né? Sim. Então você perde essa unidade aí na formação, né? Então é bem complicado isso, né? Fica essa competição acima da cooperação. E o que a gente vê que funciona? Cooperação. Tenta resolver um problema sozinho. É um problema coletivo. Você vai resolver sozinho? Não vai. Não consegue. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou muito que você teve a oportunidade de ir para fora, ficou um ano ali fazendo seu ano sabático, não sei quanto tempo, mas essa não é a realidade do Brasil, né? A realidade do Brasil é que tem muito jovem que está em ensino público e que não tem acesso a esse manancial de informações. Sim, de experiência. Como lidar com essa pessoa menos favorecida? Você já ouviu falar da geração nem? Nem trabalha, nem estuda? Exatamente. Sim. Esse é um índice que é um triste índice de jovens entre 17 e 24 anos. E já está em torno, a última pesquisa que eu vi era 24% de jovens, é muita gente, que nem trabalha nem estuda, entre 17 e 24 anos. E o que isso diz para mim? Perderam a esperança. Porque eles dizem, o que adianta eu estudar? Não vou conseguir sair de onde eu estou. A abertura dos programas do governo para dar acesso à educação ao ensino superior, ele deu a chance para muita gente, né? Então, ProUni, esses programas que colocaram, né, dentro da escola, o SISU, enfim, colocaram esse menino na faculdade. Só que ele assistiu esse pessoal ir para a faculdade, fazer um curso, sair da faculdade, ter uma dívida, porque agora ele tem que pagar aquilo, e não ter um emprego que pudesse remunerar, que desse essa esperança para ele. Então, ele olha para isso e ele fala, para que eu vou estudar? Aí ele vai para o mercado de trabalho, mas ele não consegue ter um trabalho porque ele não tem habilidades, ele não estudou, ele não tem nem hard nem soft, ele não tem skill nenhuma. Ele mal terminou o ensino médio. Então, aí ele vai trabalhar do quê? Caixa de supermercado? Qual é a faixa salarial? Aí ele fala, eu não vou ficar aqui para ganhar só isso. Então, ele fica nesse limbo de falta de perspectiva de futuro. Então, isso impede esse jovem de experimentar coisas, de se esforçar porque ele fala, não adianta eu fazer nada, né? Então, a falta de esperança, de expectativa, coloca isso. E como resolve isso? Olha como uma coisa mais complexa. Crescimento econômico. Sim. Quando você estava vivendo os anos mais dourados do Brasil e, de um modo geral, né, na América Latina, os estudos dizem isso, uma oportunidade de trabalho, uma remuneração. Isso tudo leva o aluno a ter esperança. Nossa, eu vou entrar nesse trabalho, agora eu vou fazer outro curso, eu vou procurar um jeito de estudar e de me formar melhor. Só que quando vem pandemia, quando vem falta de crescimento econômico, as vagas somem. As que ficam são assim, não está gostando, filho? Você não está bom? Sai que tem 10 na fila para entrar no seu lugar. Então, veja como as coisas estão interligadas. É engraçado isso, né? Porque é a desesperança, é a pior situação que você está vivendo. Que ele não acredita que ele vai poder mudar, ter uma carreira. Ele não vê perspectiva de futuro. E aí, futuro. quando acordar, ele já vai estar com 35, 40, 50 anos e pode até fazer faculdade, né? Tem um caso de um amigo meu que começou a fazer a faculdade de arquitetura com 55 anos. Tá? Existe isso, e a gente dá todo o apoio para ele, né? Porque tem um talento enorme, né? Só que a vida levou ele para um caminho exatamente esse. Foi trabalhar como trabalhando em obra, aquela coisa toda, e se descobriu com 55 anos. Vai se formar com 60, né? Olha só. Então você vê que como é que é isso. Agora, e a tecnologia? Eu queria saber assim, porque hoje em dia tem umas profissões meio estranhas, né? Tem aquela profissão técnico de jogo de futebol, né? Tem essa profissão lá de games, né? Sim. De games. As pessoas procuram isso com você, essas coisas diferentes? Então, eles têm muita curiosidade, porque existe assim uma ideia de que você pode conciliar um hobby seu com uma profissão. Existe uma ideia, faça o que você gosta, né? Existe esse mote assim, você tem que escolher uma profissão que você gosta. Aí eu pergunto, o que você gosta de fazer? Eu gosto de jogar videogame. Tá. Outros dizem assim até, eu gosto de dormir. Eu falei, eu tô pensando, será que você podia experimentar colchões, né? Tipo, que profissão, né? Gosto de dormir. Então, é meio complicado você pensar que você tem que escolher uma profissão que você gosta. Eu não gosto muito dessa frase. Eu acho que você tem que escolher uma área que desperta a sua curiosidade, que você quer saber, como que resolve isso? Porque a curiosidade é que move as pessoas. O desejo de descobrir as coisas. Não é só gostar.
Gostar pode te mover ou não. Você fala, eu gosto de medicina. Isso te move a fazer medicina? Depende do quantos recursos você tem para, né, da escolha. Então, quando a gente fala assim, como é que eu vou escolher uma profissão ligada àquilo que eu gosto, com a minha habilidade, com a tecnologia? Porque isso é muito rápido. O que a gente vê é que há 20 anos atrás não existia o nível de tecnologia que a gente tem hoje. E as mudanças, elas se aceleraram. Então, existem projeções de áreas de atendimento que vão sumir. A gente já viu. Você vai para o aeroporto, quantas pessoas estão lá no check-in? Quantas trabalhavam no check-in há 10 anos atrás? 20. Hoje tem quanto? 2. Então, fala assim, essa profissão não vai existir mais, que hoje é tudo máquina. Então, você tem áreas de mais básicas, atendimento, relacionamento, supermercado, estacionamento, que aquela pessoa que ficava lá para bater o ticket, vai acabar. vai acabar aquilo lá. Vai acabar. Então, mas quem que vai surgir? Quem está desenhando o projeto de, vamos pôr um aplicativo aqui? Vamos desenvolver inteligência artificial para isso aqui? Então, quem está por trás da criação dos aplicativos, dos sistemas, vai ter muita área. Você acha que essa é uma área que vai desenvolver muito? Isso essa semana ainda. Isso que é computação? Tecnologia da informação, TI, como eles dizem. Falta em torno de 500 mil profissionais no Brasil por ano. Falta? 500 mil profissionais. Faltam 500 mil por ano? Por ano. É muito. Quem está assistindo aqui, olha, 500, tecnologia da informação. Isso. Áreas de tecnologia. E qual skill que a pessoa tem que ter tem que ser bom de mais lado esquerdo do cérebro, mais lado direito, mais racional, mais emocional? A primeira delas é que a pessoa, assim, além da curiosidade, ela tem que ter um alto nível de concentração. Porque ela vai estar focada em desenvolver aquilo. Nós dois não ia programação. Dar certo. Nós dois não ia dar certo, porque nós falamos muito, pô. Falei isso com uma amiga minha. Ela falou, eu vejo a minha filha tem 11 anos, 12 anos, e eu vejo ela é super focada. Ela gosta de desafios de lógica, ela faz com Monks. Eu falei para ela, você já pensou em tecnologia da informação para sua filha? Porque você, como pai, você vai despertar. Fala, olha, filho, tem isso aqui. Olha, filho, tem isso aqui. Esse é um papel da família que a gente discutia, né? Qual é o papel da família? O papel da família é discutir essas possibilidades. Então, eu acabei de ler a reportagem dizendo que está faltando 500 mil profissionais por ano no Brasil nas empresas de tecnologia. Olha, filho, que interessante. Que curso será? Vamos olhar? Eu não sei tudo isso. O que faz esse cara, Vamos procurar junto? Vamos ver uns vídeos aqui? E aí a gente vai fazer esse processo junto. Esse é o papel do pai, do orientador, do professor. Isso aí desperta a tua curiosidade? O cara vai falar, não, acho que não curto muito isso aí, não. Tá, você gosta do quê, então? Tem menino que não gosta de fazer, mas é muito bom em história. De criar histórias, assim, pros jogos. Você sabia que tem um mercado? Tem uma universidade que só trabalha com entretenimento. Os cursos de graduação são para quem vai fazer a área de entretenimento. Uma cinema. Indústria que não para de crescer, né? Não para de crescer. Então, o que eu faço com essa informação? Eu vou compartilhar com meu filho. Olha que interessante. Sai um pouco da área da medicina, da engenharia, do direito. Existem outras possibilidades que vão trazer resultados, às vezes mais rápidos. Que uma pergunta dos meninos é assim, eu quero uma profissão que dê muito dinheiro. Eu falo, beleza, que profissão que vocês acham que dá muito dinheiro? Eles começam com medicina, né? Aqui na cabeça deles. Eu falo, beleza, vamos ver aqui a lista das pessoas mais ricas do Brasil? Pega na internet isso aí. Pega no Google, lá tá lá. Aí você coloca para eles. Aí vamos procurar se tem algum médico. Nossa, não tem médico na lista das pessoas ricas. Quem que tá aí? Mercado financeiro. Magazine Luiza. Tecnologia. Investimentos. Tá lá, os caras ganham bônus. Eu contei isso para eles. Um menino de 24 anos trabalha em investimento, fazendo um projeto agora de carbono, né? Que agora é a moda. Carbono. Menino é engenheiro florestal. Olha isso, engenheiro florestal. Foi trabalhar numa área do investimento de banco, fez um projeto bonificação, 24 anos. 200 mil reais no final do ano. 200 mil reais, 24 anos. Poxa. Um bônus por causa do projeto que ele fez. Então, eu falo, você tem que sair da caixinha de que só uma carreira vai dar dinheiro, só essa carreira. Você tem que Aí você me falou uma coisa que me preocupa, né? Você falou, o que você quer fazer? Eu quero fazer algo que dê dinheiro. É isso. Tá? Que é o que a gente pensa, se sustentar, né? Quer dizer, preciso me sustentar, preciso ter para ser, né? Não ser para ter, mas é um pouco isso, né? E às vezes eles optam por uma carreira que vai dar dinheiro, mas vai trazer muita angústia, muita insatisfação,
mas vai ganhar dinheiro. Aí ele vai chegar completando o ciclo dele aqui, né? Falando assim, poxa, será que eu fiz a diferença, né? Não é um pouco isso? Você acha que tem essa cultura do... Então, para o jovem, eu falo assim, qual a carreira que você acha que vai ganhar dinheiro? Tá. Aí eu pergunto quanto de dinheiro você precisa, aí ele vai dizer. Aí eu falo assim, não, como é que você pode afirmar que uma carreira não vai dar dinheiro? Então, existem possibilidades. E o dinheiro, ele não deve ser o objetivo. Ele é uma consequência das suas habilidades. Se você for bom, você conhece pessoas que são excelentes médicos veterinários. Veterinário dá dinheiro? Não sei, mas o cara é tão bom, ele ficou rico, veterinário. Mas eu conheço veterinário que é pobre. Eu conheço médico que tem muitos clientes e ganha dinheiro. E conheço médico que atende no convênio. Então, assim, o dinheiro é uma consequência do seu trabalho. Não coloque isso como objetivo. Eu acho que a palavra-chave é curiosidade, o que você falou. Acho que essa é a palavra-chave da nossa conversa aqui. Seja curioso. Exato. Procure alguma coisa que você tenha curiosidade, porque se você não tiver curiosidade, você não tem vontade, usar uma autoexpressão, para continuar estudando, indo atrás, né? Então, porque é chato, né? Você pensa, mas eu tenho dúvidas. Eu falo, adoro dúvidas. Não tenha medo da dúvida. Porque o que move uma pessoa é a dúvida. Se ela tiver certeza, ela não sai do lugar. Não, tá resolvido. Eu já sei tudo. Você se mexe se você já sabe tudo? Não, agora se você tem dúvida, o que você vai fazer? Pô, será que isso é melhor? Eu vou pesquisar, eu vou procurar, eu vou conversar, eu vou atrás. A dúvida move. A certeza te deixa no lugar que você tá. Você tem dúvida? Adoro. Eu vim aqui para conversar com você, para deixar você com mais dúvidas. E hoje, assim, se você, o aluno que está chegando para você, quais são, assim, se eu tivesse que dar 3 recomendações para um aluno que te procurou, bateu na sua porta, falou, Letícia, porra... Me ajuda. Me ajuda, eu acho que eu sou de humanas, eu acho que eu sou de exatas. Porque é sempre isso, primeiro são humanas ou exatas, né? Não, ele já vem com os cursos. A gente faz uma listinha. Eu sou de humanas, né? Eu gosto disso eu não gosto. Então, a gente começa com isso. Tá, primeira coisa, estou fazendo atendimento com 2 alunos nesse momento. Me fala aí, o que você gosta? Aí a menina falou, quais são os cursos que você já pensou? Aí ela me deu uma listinha. Eu gosto de educação física. Mas também gosto de biomedicina, tá? O que você sabe sobre esses cursos? Eu não sei muito, tal, não sei o quê. Eu gosto de esporte. Eu pensei em fazer psicologia do esporte, fisioterapia para lidar com esporte. À medida que ela vai conversando e trazendo, você vai percebendo o que é o interesse da pessoa. Uhum. Falo, beleza, então agora a gente tem aqui 4, 5 cursos que você acha que estão relacionados. Me parece que você gosta de esportes. Eu gosto de esportes. O que mais que você gosta? Eu gosto de lidar com gente. Eu gosto de estar com as pessoas, eu tenho bastante inteligência interpessoal, eu gosto de perceber isso, esses movimentos. Então, a partir dessas características, então, o autoconhecimento é essa percepção. O que eu gosto? O que eu sou bom? Porque eu tenho que entender quais são as minhas habilidades. Então, falta isso na escola. Então, quando hoje a gente fala assim, qual é o papel da escola, da família? Ajudar o aluno a perceber no que ele é bom. Às vezes, o pai, a escola, não quero que você seja bom de matemática e português. Você não é bom de matemática, eu sou bom de outras coisas. Mas ser bom de matemática não significa que você vai ser engenheiro. É isso que eu estou falando. Quer dizer, Eu tenho que entender no que eu sou bom. Eu gosto muito de desenhar, eu gosto muito de estar com as pessoas, eu gosto de esporte. Poxa, vamos entender. E assim, naquilo que você é bom, aquilo que desperta a curiosidade, você vai se dar bem nessa área. Agora, não adianta você falar assim, não, mas eu quero fazer medicina de qualquer jeito, mas eu não posso ver sangue, que eu desmaio. Você vai ter que lutar com a sua natureza durante toda a sua vida. Não vai rolar. Então, primeiro, conhecer quais são as habilidades. Então, primeiro passo, autoconhecimento. Segundo, é olhar para esses cursos que despertam a minha curiosidade e conhecer os cursos. Tem gente que tem preguiça. Eu falo assim, então, mas você já pesquisou? Tem que pesquisar. Meu filho, tu tem que fazer alguma coisa. Eu não vou te dar essa resposta. Você vai ter que descobrir. O que estuda nesse curso? Qual a diferença desse? Tá aqui, Procura aqui. Tá bom, entendeu como funciona? Beleza. Agora, vamos olhar para o mercado, porque não adianta você pensar num curso... eu adoro ciências biológicas. É mesmo? Eu quero trabalhar no Projeto Tamar. Beleza. Quantas pessoas trabalham no Projeto Tamar? Como você se inscreve para trabalhar no Projeto Tamar? Não sei. Então, tu tem que descobrir, vai atrás. Porque ele fica sentado, como eu disse, né, esperando que alguém diga para ele o que ele vai e o que ele não vai fazer. Por outro lado... Porque ele foi treinado assim, né? Foi treinado para alguém dizer... Você encontra alunos, eu lembro que encontrei uma menina, queria fazer relações internacionais. Quando terminou a minha apresentação, ela veio me perguntar, não, mas eu já sei o que eu quero fazer relações internacionais, mas meu pai disse que não vai pagar. E o que você fez? Ela falou, eu montei um dossiê, me mostrou todos os cursos, as áreas de atuação de um profissional, qual eram as faculdades, como conseguir bolsa. Olha, se a minha filha chegasse com um dossiê para mim, mesmo que eu não concordasse,
Tudo bem, é sua escolha. Não, já vi assim, assim. Olha o interesse. Olha como ela se preparou para dizer, pai, eu vou fazer isso aqui. Não importa o que você quer. Ela se preparou para isso. Então, acho que falta também um pouco dessa determinação, né? Um povo meio acomodado. Um povo meio, né? Então, mas aí, que aparece aqui no meu feed. Só para a gente fechar aqui, que é uma frase que eu gosto muito do Cortella, né? Sim. Que ele fala assim, que ele ia ensinar o segredo da vida para o filho dele. Não sei se você conhece essa história. Conhece, né? Não me lembro. Vai falando. Que eu acho que Ele fala assim, filho, quando eu tiver 12 anos, ele tinha 8, né? Eu vou ensinar para você qual é o segredo da vida, né? Aí ele sempre perguntava qual é o segredo da vida quando fez 9, quando fez 10. Ele, não, só quando você tiver 12 anos, não vou te contar. Quando ele fez 12 anos, às 3 horas da manhã, ele vai acordar o pai, né? Papai, eu fiz 12 anos, me conta o segredo da vida, né? Aí ele falou assim, filho, o segredo da vida é que vaca não dá leite. Lembrei dessa história, Lembra é muito história? boa. É muito boa. Ele falou, como assim, papai? Vaca não dá leite. Você tem que tirar. Você tem que acordar às 4 horas da manhã, você tem que ir lá amarrar o rabo da vaca, não sei o quê, tirar o leite e tal, que é um pouco o que você está falando. A gente pode orientar, mas o aluno, se quiser ser um profissional, ele vai ter que tirar o leite. Ele vai ter que tirar o leite. Eu acho que há um certo comodismo nisso, né? Sim, é uma geração assim que ela vive o sucesso dos pais. Então, os pais alcançaram o sucesso, né? Você pega uma classe aí que alcançou sucesso, que batalhou, que chegou lá, e aí quer proporcionar para os filhos o melhor. Então, na boa intenção de proporcionar o que é o melhor, tira da criança, tira do jovem a frustração, a dor. Ele não deixa ele lidar com isso. Fala assim, não, aqui é muito difícil. Vai por esse caminho aqui. Não, essa professora aqui não tá boa. Vamos trocar de professora. Nessa escola aqui não. Nossa, você ficou de recuperação. Então, ele vai tirando as dificuldades. E isso faz o quê? Cria uma criança, um jovem vai dando leite. Incapaz. Você vai trazendo leite, colocando leite na mesa dele. Né? Porque assim, você é pai, você sabe, né? É difícil lidar com a frustração a gente. Agora, é difícil ver seu filho frustrado? É muito mais difícil. É muito mais difícil você lidar com a dor do teu filho quando ele está doente, quando ele está frustrado, quando ele ficou triste. Você fala, eu não quero ver meu filho triste. Eu não quero. É muito difícil. Então, você tem que se preparar e deixar ele doer nele. Porque foi a dor que fez você crescer. Foi você pensando, não posso ficar 10 anos aqui, o meu pai me sustentando. Eu vou tentar outra coisa. Então, quando você passa pela dificuldade, você ganha força, né? A força de vontade é um músculo que você precisa de treinar ela. Se você não tem nenhum desafio, se você nunca escolheu nada, tudo alguém escolheu para você, tudo alguém resolveu para você, quando você tiver que decidir qualquer coisa, você não tem habilidade para tomar aquela decisão. Você não tem, você vai ficar com medo, você vai ficar inseguro, você vai dar para trás, vai ter ansiedade, depressão, que é o que a gente está vendo. Não sei se você viu esse dado, né? Pela primeira vez, o número de crianças e adolescentes com síndromes e ansiedade e depressão superou o de adultos. Nossa, é assustador isso. Pensar que a gente está com uma geração que passou por problemas difíceis, como a pandemia, que afetou todo mundo, mas que não tem ferramentas para superar isso. Então, você está enxergando uma geração que ela está sofrendo muito mais do que a geração de adultos. Olha que triste. Então, assim, eu preciso dar ferramentas para que essa criança, esse jovem, saiba lidar. Quem que vai fazer isso? A escola vai fazer, ela tem um papel. Ela está trabalhando nisso. Mas a família é da onde começa. Mas não tem uma estrutura familiar. Então, você vai ter que buscar essas referências. E aí a gente fala, né, das mentorias, a gente fala do apoio, a gente fala para o jovem, procura ajuda na tua escola, olha para esse professor, olha para esse coordenador, orientador, diretor. Essas pessoas, elas estão preparadas para te acolher, para te ajudar, para te incentivar. Mas você vai ter que ir atrás. Não espere que alguém venha te resgatar. Tu vai ter que se mexer. Vamos se mexer, vamos fazer sentido. E hoje, tem o Google, tem muita gente, muita maneira de chegar. Eu queria super agradecer esse papo aqui, tem muita coisa para falar. A gente queria falar um pouco sobre esse mundinho do celular. A gente guarda para uma próxima oportunidade. E para você que acompanhou a gente aqui, se você gostou do conteúdo e quiser se inscrever aqui no canal, eu vou ficar super feliz, isso ajuda a gente a crescer nas mídias. E a gente volta numa próxima oportunidade e não esquece de dar o joinha. Um abração e até lá. Até mais.